Pessoal, vamos falar sobre a situação lá na Ucrânia, o que está acontecendo nesse dia de hoje, e vamos falar sobre a expedição da IAEA, que é a Comissão de Energia Atômica da ONU, que está em Zaporizhia, o que eles já tiveram de informação. Vamos entender o que está acontecendo. Essas notícias foram sugeridas por Papai Sonega, Daniel Carvalho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, dando uma rápida repassada aqui na linha de frente, não teve nenhum grande avanço. Teve novamente bombardeio em Kharkiv, mais uma vez áreas civis sendo atingidas pelos russos, sem nenhum sentido militar, nenhuma lógica militar aqui. Mais uma vez mísseis saindo de Belgorod, dessa vez os mísseis conseguiram ter sucesso, ao invés de atingir a própria Belgorod, como ontem, atingiram Kharkiv, infelizmente. Mas não teve nenhuma mudança aqui na linha de frente. Aqui na região de Izium também não tem mudança nenhuma, mas saiu um vídeo curioso aqui de alguns dias atrás, mostrando soldados ucranianos avançando na região, retomando posições russas na região, né? Como a gente falou para vocês aí nos últimos dias, essa região aqui tem acontecido um vai e volta aí, né? Os russos chegaram a avançar bastante, os ucranianos retomaram um bocado, os russos avançaram mais um pouquinho, e agora parece que os ucranianos estão novamente na ofensiva aqui, estão retomando mais terreno nessa região de Izium aqui, né? Essa região aqui em si, ela não é particularmente preocupante, nem é particularmente estratégica, mas evidentemente a cidade de Izium é sim muito estratégica para os russos, e certamente isso aqui atrapalha os planos deles de chegarem até Sloviansk, né, que aí sim também é uma cidade que seria estratégica nessa guerra. Bom, aqui a gente teve algumas tentativas de avanço russo aqui próximo a Bakhmut. A gente pode ver aqui em Soledar, né, que houve uma tentativa de avanço, aqui também próximo a Bakhmut, mais ao sul um pouquinho, mas da mesma forma que aconteceu nos últimos dias, não houve nenhum sucesso, eles não conseguiram avançar, né? Outra tentativa que houve foi aqui mais ao sul, nessa região aqui de Zaitsev, mas também não há indicação de que eles tenham conseguido avançar alguma coisa. Mais uma vez, Avdiivka é um lugar em que eles estão tentando avançar já há bastante tempo, não conseguem chegar em Avdiivka. Só para vocês saberem, o exército russo alega que já tomou 20% de Avdiivka, mas isso é falso. O exército ucraniano deixa claro que eles não conseguiram tomar absolutamente nada de Avdiivka. É uma cidade muito bem defendida desde antes dessa última invasão russa, né, desde 2014, que a fronteira aqui é muito bem feita e é uma cidade muito difícil de ser tomada, né? Mais uma vez, também os russos dizem que tomaram totalmente Pisk, mas o exército ucraniano nega também. A cidade é ponto de batalha, nenhum dos dois exércitos tem o controle sobre a cidade, né? Tem partes de Pisk que ainda são controladas pela Ucrânia também. Bom, então a gente chegou aqui na parte mais interessante, que é aqui o sul. Ah não, antes tem aqui esse incêndio aqui em Alchevsk. Foi um depósito de munição também atingido pelos HIMARS ucranianos na região de Alchevsk. Alchevsk fica aqui, ó. Alchevsk fica próximo a Luhansk, é um ponto de distribuição russo, foi atingido também hoje cedo. Dá para ver aqui, ó, os vários focos de incêndio na região aqui, lá em Alchevsk, justamente depósitos de munição atingidos pelos ucranianos, né? Depósitos de munição russos atingidos pelos ucranianos. Bom, o que teve de ataque mais forte foi em Melitopol. Melitopol, que é essa cidade aqui no sul da Ucrânia, que é um hub importante para os russos, muita munição passa por ali, e houve ataque a 2 grandes depósitos de munição na cidade. Vou tocar o vídeo aqui para vocês. Dá para ver, não sei se é um míssil chegando, se é munição explodindo e voando, mas dá para ver que tem várias explosões aqui. E foi mais de um lugar, tá? Foram 2 lugares em Melitopol que foram atingidos à noite, né?
Enfim, tem uma visão aqui do incêndio nesse depósito de munição também. Um dos depósitos de munição que foram atingidos lá em Melitopol. Dá para ver ele explodindo, né? Porque, né, as explosões tendo as munições tendo explosão secundária. Então foi realmente um ataque bem grande aqui a Melitopol essa noite por parte dos ucranianos. E lembra uma coisa importante que eu falei para vocês, né? Que o foco do ataque ucraniano, da contraofensiva ucraniana, é em Kherson, a gente sabe disso. Mas que existe planejamento para eles tomarem também essa região aqui, existe. E aqui, de fato, seria uma região até mais sensível para os russos, porque cortaria a ligação entre Donetsk e a Crimeia, né? Então, certamente isso daqui já faz parte de um plano até maior para os ucranianos fazerem um segundo avanço aqui nessa região. Bom, isso daqui é em Kherson, e são locais em que os russos estavam se aquartelando. Deixa eu traduzir aqui. A escola da polícia em Koltsova, que é lá em Kherson, onde os russos estavam vivendo, né? E aí foi atingido por HIMARS. Foi realmente um estrago grande aqui, deve ter levado mais um monte de gente lá para prestar conta. Outro ataque aqui em Berislav. Berislav é próximo aqui de Nova Kakhovka, né? Essa região aqui. Então teve mais explosão de depósitos de munição aqui, né? E houve também ataques aos dois lados da ponte férrea de Antonivka, né? Então lembra, aqui a represa, né, que tem aqui em Nova Kakhovka, mais aqui para o sul, em Antonivka, próximo a Kherson, você tem a ponte rodoviária, que já está totalmente desabilitada pelos ucranianos, e aqui você tem a ponte férrea de Antonivka, que estava sendo usada pelos russos também. Ela foi destruída ontem, e aparentemente o que eles estão dizendo aqui, não dá para a gente ter certeza, mas o que eles estão dizendo aqui é que provavelmente eram pontos de acumulação de equipamento russo. Ou seja, o que eu estou imaginando nessa história? Lembra, ontem foi destruída a ponte quando estava passando um comboio com munições e armamentos russos por aqui. Então, provavelmente, os russos estavam descarregando esse trem deve ter ficado preso ali, não conseguia sair dali, eles estavam tirando as munições dali para tentar levar para a linha de frente de alguma outra forma, né? E pode ter sido justamente nessa situação que foi atingido hoje esses depósitos. Dá para ver que são explosões muito grandes, né? Devem ter pego munição, quando o míssil deve ter atingido munição para dar uma explosão tão grande assim em Nova Kakhovka. Bom, ontem no início do dia surgiu essa imagem aqui de um comboio de equipamentos militares, de reforço militar, passando lá na Crimeia em direção à Ucrânia, né? Então, ou seja, provavelmente a gente está falando de um comboio passando por aqui em direção norte, ou seja, indo em direção a Kherson. Isso aqui provavelmente são reforços russos para Kherson. Como a gente sabe, a contraofensiva está andando, muitos russos estão perdendo a vida. Estimativas do exército ucraniano é que cerca de 350 a 500 russos estão morrendo por dia nesse avanço ucraniano. Pode ter certeza que as baixas ucranianas são grandes também. Lembra, quem ataca sempre é pior para quem ataca do que para quem defende. Então pode ser até maior do que isso. Essa contraofensiva ucraniana não sai barata, não. Então, mas de qualquer forma, os russos estão mandando reforços lá para Kherson. Ok, é mais gente para ser destruída por lá. Aqui, mais tarde, isso aqui já no final da tarde, já perto de Kherson. Então parece de novo aqui os caminhões chegando lá próximo a Kherson. Parecem também algumas peças de artilharia, e em determinado momento passa um sistema antiaéreo aqui. Aqui, um sistema antiaéreo, não sei se é um S-300 ou um S-400. Alguns sistemas aqui indo lá para Kherson para tentar proteger os russos que estão lá, né? Uma coisa importante dessa história aí é justamente você ver esses sistemas antiaéreos indo para lá. Por quê? Porque a informação que a gente tem, de novo, a informação não confirmada, é que os ucranianos conseguiram superioridade aérea na região. Lembra aqueles mísseis HARM
que atingem radares russos, né? Parece que eles conseguiram destruir um grande número de radares e sistemas antiaéreos russos naquela região, de forma que a Força Aérea ucraniana está podendo andar à vontade lá e a Força Aérea russa está limitada. Então, provavelmente, esses reforços são nesse sentido, tentar reconstruir alguma coisa da defesa antiaérea para evitar essa vantagem toda ucraniana, né? E boa sorte para eles atravessando o rio, porque todas as pontes foram destruídas, então eles vão ter que atravessar, pode atravessar com barcaça, alguma coisa assim, é lógico, ou pode botar o sistema antiaéreo aqui do lado de cá para tentar proteger a região ali de Kherson, mas o fato é que a superioridade aérea na região ali já é ucraniana. E, bom, aconteceu um fenômeno curioso entre os bloggers militares russos ontem, né? Diversos canais russos, bloggers militares, canais que falam sobre a guerra lá na Rússia, que são, lógico, favoráveis à Rússia, que elogiam o exército russo, coisa e tal. Muitos deles tinham colocado a letra Z no nome, né? Ou a letra V. Lembra, Z e V não são letras do alfabeto cirílico, que é usado lá na Rússia, né? Então o pessoal colocava isso, a letra Z virou mesmo uma espécie de suástica do Putin, né? É um indicador dessa guerra, de apoio a essa guerra. Muitos russos têm usado a letra Z nesse sentido, e vários canais russos tinham trocado, botado um Z no nome, ou acrescentado Z, coisa e tal. E ontem, curiosamente, muitos desses canais tiraram essa letra, voltaram para o alfabeto cirílico, né? Não foi só esse canal aqui não, tá? Foi um fenômeno realmente de massa, vários outros aqui, ele está mostrando aqui, vários canais aqui que mudaram o nome, tiraram o Z do nome, né? Eu fico me perguntando se esse pessoal não está sabendo de alguma tragédia aí, já está começando a ficar preocupado de que, olha só, esse negócio de Z vai dar ruim mais para frente, melhor me separar dessa coisa o quanto antes, né? De novo, o conteúdo não mudou, eles continuam apoiando a Rússia, continuam falando bem, continuam dizendo que a ofensiva ucraniana em Kherson já falhou, já não tem mais chance nenhuma, já acabou e coisa e tal. Mentira, não é verdade isso, mas estão tirando o Z. Que curioso, não é mesmo? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra, ele fala sobre algumas bravatas do Putin aqui, fala sobre esse negócio que dizem aqui que não, que já falhou a contraofensiva, que é lorota isso, não tem lógica nenhuma. A gente sabe que eles estão avançando. E falou que o Putin aumentou o prazo para as forças russas capturarem Donetsk de 31 de agosto para 15 de setembro. Chega a ser engraçado, né? Porque no final das contas, lembra? Donetsk, a gente está falando de toda essa área aqui, ó. De toda essa área aqui, até aqui em cima é Donetsk. Ó. Até aqui em Alexandrivka, aqui em cima é Donetsk. Tudo isso daqui é o Oblast de Donetsk. Eles não conseguiram avançar nada, a verdade é essa. Então, ou seja, não tem nenhuma chance disso. O Putin está realmente vivendo numa bolha, né? Ele alerta aqui que os russos podem estar querendo tentar pegar áreas próximas a Donetsk que estão contestadas desde 2014 para aumentar o moral das tropas russas. Ou seja, provavelmente ele está falando de Avdiivka. Avdiivka é essa grande cidade, fica do lado de Donetsk aqui, que está desde 2014 nas mãos dos ucranianos. Lembra, em 2014, quando surgiu essa invasão russa aqui, toda essa área estava em poder dos russos. O exército ucraniano, em 2014, retomou isso tudo aqui, até essa linha vermelha aqui. Não retomou Donetsk, aí fizeram um acordo de paz lá, parou o negócio, cessar fogo. Então, pode ser esse, na verdade, o interesse russo para aumentar a moral, tentar alguma coisa aqui. Mas, como eu disse para vocês, está muito longe de acontecer isso, né? Bom, o grande evento ontem é que, finalmente, depois de vários atropelos, várias burocracias, várias tentativas russas de atrasar a coisa, chegou aqui lá na usina de Enerhodar, né? Lá, a usina de Zaporizhia, chegou a comissão da ONU, da IAEA. IAEA é International Atomic Energy Association, Agency, a Agência Internacional de Energia Atômica. Então o pessoal chegou lá para fazer inspeção em nome das Nações Unidas. São pessoas de países que não estão envolvidos na guerra, que não tem nenhuma ligação direta nem com Rússia, nem com Ucrânia.
Então eles chegaram lá, tem algumas imagens deles fazendo a inspeção lá no lugar, né? E dá para ver que os russos mantiveram os caminhões militares dentro da usina. Então o pessoal está observando o uso militar da usina atômica, o que sem dúvida alguma é um problema. Nessa imagem a gente só está vendo caminhões de carga, mas a informação, e a gente viu isso, né? Tem imagem de tanques e obuses entrando também na região, né? É lógico, é possível que os russos tenham tirado esses veículos militares mais pesados de lá nesse meio tempo, mas que há esse registro, há. Bom, então eles estão fazendo visitas lá, o pessoal, o chefe lá da delegação, ele falou que já está preparando um relatório, a gente não tem ainda um relatório completo do que ele falou, mas segundo ele é preocupante a situação, ele apontou vários casos de violação ali dentro da usina. Esse chefe ele não vai ficar lá, ele fez a inspeção ontem e já saiu para preparar o relatório dele, mas uma equipe da IAEA vai ficar na usina monitorando o que está acontecendo lá, né? Aí é muito engraçado aqui o pessoal mostrando, né, supostamente o bombardeio, segundo os russos, o bombardeio ucraniano da região lá de Zaporizhia, né? E aí o curioso é o seguinte, não, mas como é que a bomba caiu ali que está apontada para o lado russo, né? Aí o cara está explicando, não, que ela caiu assim, deu a volta e virou assim, ó, e por isso que está apontando para o lado errado. Enfim, esse pessoal realmente tem que ter uma força de vontade muito grande para acreditar em mentira russa, né? Vamos esperar que a comissão seja realmente isenta e acabe mostrando a verdade. É óbvio que quem estava bombardeando a região de Zaporizhia ali são os russos. Os russos que têm interesse em criar esse medo, né, na Europa de um acidente nuclear ali naquela região. E para deixar bastante claro a ideia que é isso mesmo, que a Rússia quer fazer chantagem com a usina nuclear de Zaporizhia, está aqui uma fala da embaixada russa na Grã-Bretanha, né, na Inglaterra, dizendo que a União Europeia está agora preocupada com uma decisão importante, dar ou não dar vistos para os russos. Mas a radiação de Zaporizhia não precisa de visto para cruzar as fronteiras, né? Se alguma coisa acontecer com Zaporizhia, não vai ser sobre vistos, passaportes ou fronteiras. Ou seja, os caras estão ameaçando abertamente a Europa com isso, né? Infelizmente, é nesse nível que chegou a Rússia de desespero. Bem, vamos aguardar o reporte lá da agência da IAEA, do Grossi, que é o chefe lá dessa delegação, e vamos ver o que acontece a partir daí. Assim que a gente tiver mais informações, a gente fala para vocês. Partindo para notícias menos ligadas diretamente à guerra, você sabe o Kadyrov, aquele pessoal lá da Chechênia, que na verdade não são os chechenos, né? São os Kadyrovitas, aquele pessoal lá. Eles estavam, uma das coisas que eles dizem lá, que estavam indo para a Ucrânia para combater os LGBT, né? Porque não, acho um absurdo isso, não sei o que lá, é uma fraqueza do Ocidente, uma fraqueza dos ucranianos, esse negócio de LGBT, temos que combater, matar os LGBT da Ucrânia, esse era o discurso do Kadyrovita, e agora a gente ficou sabendo que teve uma acusação de estupro dentro das tropas Kadyrovitas lá que estavam combatendo lá na Ucrânia, né? Olha que coisa. É o que eu falo, esse pessoal homofóbico, no final das contas, é todo mundo com sexualidade frágil, é o pessoal que realmente tem problemas nessa área, né? Bom, o Putin foi lá no velório do Gorbachev, disse que não vai comparecer ao funeral. Vocês sabem, né, o Putin não era um amigo do Gorbachev, ao contrário, ele criticava muito o Gorbachev, ele culpava as reformas do Gorbachev pelo fim da União Soviética, então não eram amigos, né? Mas ele foi lá no funeral do cara e depositou flores e coisa e tal, disse que, desculpa, foi no velório, no funeral ele não vai. Olha só, foram identificados altos funcionários no Ministério da Economia alemão que estão a serviço da Rússia, hein? Olha, quem imaginaria isso? Que o pessoal do Ministério da Energia, que faz todo o planejamento de compra de gás e coisa e tal, de investimento em energia verde, e que decidiu acabar com as usinas atômicas lá na Alemanha, e descobriram que tem altos funcionários do Ministério da Economia que são ativos russos. Está sendo investigado lá
lá na Alemanha, um escândalo grande por lá, e realmente é uma coisa preocupante isso daí, né? Parece que está mais do que claro a quantidade de agentes infiltrados russos em muitos países lá na Europa, e eu não duvido nada aqui no Brasil também. Bom, essa notícia aqui diz que a China está revendendo excesso de gás russo para a Europa. Vocês sabem, a China tem comprado o LNG russo, né? A Rússia não tem gasoduto para enviar material para a China, então manda via navio com LNG, mas, na verdade, embora isso seja colocado aqui como, olha só, tá vendo, as sanções não estão adiantando nada, a China está revendendo gás russo para a Europa, tem que lembrar o seguinte, isso daqui é um mínimo do mínimo. Primeiro porque a China é uma grande consumidora de gás. Então, o que ela compra da Rússia, ela provavelmente está mais usando para ela mesmo. E mesmo isso é muito pouco que ela está comprando via LNG, porque a Rússia não tem muitas estações de LNG, de gás liquefeito, gás natural liquefeito. O gás natural liquefeito ele precisa ser liquefeito, ele precisa ser congelado para ser colocado no navio, né? E você tem toda uma instalação para fazer esse tipo de coisa. E a Rússia não precisava disso, porque a Rússia sempre vendeu gás através de gasoduto, através de pipeline, então não precisa dessas estações, que são estações caras no final das contas. Então, embora estejam falando aqui, e eu não duvido, pode ser que exista um caso de algum navio que foi para a China e da China foi para a Europa levando LNG, mas pode ter certeza, isso daí é o mínimo do mínimo, não quer dizer que sanções estão sendo contornadas, nada disso. No final das contas é só a exceção da exceção, não é um volume significativo, né? Esse caso aqui é um caso engraçado. Aliás, eu acho que agora a gente só tem casos engraçados aqui, são os últimos passos aqui do vídeo, né? Esse cara aqui é o Lu Yuguang, que é um repórter da Phoenix TV, que é uma televisão chinesa que está cobrindo a guerra lá na Ucrânia, e parece que ele estava lá fazendo uma reportagem lá em algum lugar lá na Ucrânia, e houve um ataque de HIMARS próximo onde ele estava. Ele mesmo, a equipe dele não teve nada, ninguém foi ferido, mas o ataque foi bem próximo e aparentemente a coisa foi tão assustadora que o repórter desmaiou e mijou nas calças, né? Dá para ver aqui que as calças dele estão meio estranhas aqui, e ele desmaiou lá de pavor com os HIMARS. Deve ser apavorante mesmo, gente, não dá para culpar tanto o rapaz assim não, realmente deve ser apavorante esse tipo de coisa. Eu espero que o exército chinês seja melhor do que os repórteres chineses nisso daí, né? Outra piada russa aqui, né? O porta-voz russo, né? O porta-voz das forças militares russas fez um pronunciamento ontem e dava para ler no quadro atrás dele a informação de que eles tinham destruído 44 HIMARS. Tá aqui, ó, HIMARS em russo escrito aqui. O detalhe é que só tem 20 e poucos HIMARS ucranianos, né? Daí o pessoal tá lembrando que, pô, tem os HIMARS de madeira. Realmente os ucranianos fizeram um monte de réplica, né? De cópia de HIMARS de madeira para os russos poderem desperdiçar mísseis ali. Pode ter sido isso, ou pode ser mentira russa também. Qualquer uma das duas coisas tá valendo. O fato é, simplesmente não tem 44 HIMARS na Ucrânia para eles destruírem. E mesmo que tivesse, olha só, teve ataque de HIMARS essa noite mesmo lá em Melitopol, então meio que não tem como isso ter acontecido, né? Normal mentira russa. Bom, isso aqui é um caso engraçado do cara do executivo da Lucas Oil, que se jogou pela janela do hospital, né? E a gente já falou sobre esse caso ontem, é mais uma morte suspeita, mais um oligarca russo morrendo de forma suspeita aqui, e o pessoal usou a brincadeirinha, aquele memezinho conhecido, nossa indústria de combustível fóssil está colapsando, o que devemos fazer? Vamos ameaçar guerra nuclear, invadir a Polônia, que tal a gente parar de atacar a Ucrânia e para as sanções acabarem, né? E aí o cara foi jogado pela janela do hospital. Bom, é certamente mais provável do que as alternativas que a Rússia está falando aí, né? De, não, que o cara estava muito doente e daí se saltou da janela porque estava muito doente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.